eleição do Conselho Tutelar, veio 9 mil votar. Você vê a probabilidade, não dá 5% de eleitor. Mas sempre foi baixo mesmo. Sempre foi baixo. Começaram em 3, 2, 1. Vamos lá. Podemos? Olá, pessoal. Estamos ao vivo aqui com a nossa primeira transmissão do programa Carapicuibano. Meu nome é Alexandre Pimentel, sou geógrafo, professor, e estamos aqui com o nosso programa Carapicuibano, voltado para a gente discutir as figuras históricas das nossas cidades e aqueles que possam colaborar para uma cidade melhor. Hoje nós temos esse desafio, né? Dia 26 de setembro de 2023, estamos a apenas 5 dias das eleições do Conselho Tutelar de Carapicuíba. Então, você que é morador da cidade de Carapicuíba, saiba que nesse primeiro dia do mês de outubro, domingo agora, nós estaremos tendo votação no Colégio Tufik Julian para todos aqueles que quiserem escolher o seu candidato ou candidata ao Conselho Tutelar. São 5 vagas, são 17 candidaturas inscritas aqui em Carapicuíba e aprovada. Nós fizemos questão de fazer esse que é o primeiro debate da história da cidade para a eleição do Conselho Tutelar e o primeiro dessa rodada, porque daqui até sábado, né, nós podemos ter outros desafiantes aí a colocar esse debate tão importante. E, pessoal, vale a pena destacar que não é só Carapicuíba que estará elegendo seus conselheiros tutelares. Todos os 5.570 municípios brasileiros estarão elegendo seus conselheiros tutelares. Então, é a segunda experiência nacional, a última foi há 4 anos atrás, em 2019, né? 2019, gente? Onde a gente teve essa oportunidade de fazer eleições nacionais. Então, nós convidamos todos os candidatos, avisamos o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é quem rege todo esse procedimento eleitoral, né, acompanhado pelo Ministério Público, pela Vara da Infância e da Juventude. Está todo mundo ciente do papel e da importância da eleição do Conselho Tutelar. Então, nós queremos democratizar e, para isso, nós convidamos todos os inscritos para a disputa em Carapicuíba. Infelizmente, nós estamos começando hoje o nosso programa aqui com um pouco de atraso, porque a gente esticou até agora, aguardando a chegada de outros conselheiros. Mas nós temos aqui apenas 3 conselheiros que vão conversar com a gente, 3 candidatos a conselheiros, né? Que vão expressar aqui para vocês quais são suas propostas, qual é a sua história na luta pela defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente e vai dizer por que eles estão querendo ocupar, né, e são merecedores do seu voto, porque quem vai decidir é a população de Carapicuíba. Então, queria apresentar primeiro quem está presente aqui. Nós temos o Bombeiro Edjan, né? Bombeiro Edjan é candidato ao Conselho Tutelar. Nós temos também... Oi? E nós temos também aqui algumas outras figuras. Está aqui o Jair Martins, não é isso, Jair? Jair também é candidato ao Conselho Tutelar de Carapicuíba. E nós temos aqui também uma outra figura, que é o nosso Aquino Neto, tá certo? Então, nós vamos iniciar esse nosso debate nessa nossa data de hoje com esses 3 conselheiros que aceitaram esse desafio, né? De apresentar-se para a população de Carapicuíba como candidatos e debater as suas ideias. Então, você, morador, né, saiba que esse é o primeiro debate da história da cidade em que a gente busca trazer esse que é muito importante. Eu, como professor, vou dizer a verdade para vocês. A gente, se não fosse a parceria com os conselhos tutelares aqui da nossa cidade, as dificuldades seriam ainda muito maiores, graças a esses grandes guerreiros aí que são eleitos pela comunidade. Então, só para contar para vocês, não pode se candidatar qualquer uma pessoa para ser conselheiro tutelar. Tem várias formas de você se candidatar, mas se você não comprovar que tem, né, atuação na área da criança e do adolescente como profissional
ou no exercício de alguma função ao longo da sua vida que mostra trabalho com criança e com adolescente, você não pode se candidatar. Uma segunda etapa também é você fazer uma prova e comprovar que você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente e as leis importantes do nosso país que trata dessa área. Então, esses 3 que estão aqui, com certeza passaram por essas 2 etapas importantes, que é mostrar que já desenvolveram trabalho com a criança e do adolescente aqui da nossa cidade ou em qualquer canto do Brasil, e também que são conhecedores do Estatuto da Criança e do Adolescente e de outras legislações importantes. Então, vamos fazer a primeira rodada aqui com os nossos candidatos, para que vocês possam, os nossos candidatos possam se apresentar. Vamos começar pelo nosso querido bombeiro Edjan. Bom dia, Edjan, tudo bem aí? Bom dia, Alexandre. Bom dia aos telespectadores, né? O pessoal aí está vendo aí, está atrás da telinha aí. Meu nome é... Tem que ligar o microfone. Tem que ligar, se não ligar não funciona. Bom dia, bom dia. Bom dia, agora sim, Edjan, agora obrigado. vai, né? Ao vivo é mais difícil, né? Aí é um pouco mais difícil. Bom dia, Alexandre. Bom dia ao pessoal que está aí do outro lado da telinha aí. Tá aí, parou um tempo do seu dia a dia para dar uma olhada aqui no nosso projeto de luta, né? Que não é fácil, é árduo, mas a gente se propôs a isso e vamos defender aí com unhas e dentes aí e correr atrás para estar aí junto aí com a população de Carapicuíba defendendo os interesses da criança e do adolescente. Zelar pelo ECA, que é o principal objetivo dessa nossa campanha aqui, é defender e zelar pelo ECA. Muito bem, Edjan. Vamos passar então para o nosso segundo candidato aqui presente, que é o Jair Martins. Tudo bem, Jair? Bom dia. Primeiro lugar, agradecer pela tua confiança de vir aqui e aceitar o nosso convite. E é um prazer te conhecer. Espero que a população possa conhecer a tua trajetória aí. Ok, obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Meu nome é Jair Martins, sou advogado, atualmente no Sejusc, né, na cidade de São Paulo. Estou aqui para apresentar, né, para falar um pouco da minha trajetória como candidato ao Conselho Tutelar. Espero que todos estejam aí, né, assistindo e venham nos prestigiar neste momento tão importante para nossa cidade. Beleza, Jair, obrigado pelas suas palavras. Agora nosso Aquino Neto. Aquino, dá aí uma noção de quem é você, como que é essa sua trajetória também. Bom dia Alexandre, bom dia a todos os telespectadores que nesse momento estão assistindo esse primeiro debate, importante debate fomentado pelo Carapicuibanos, na intenção de esclarecer à população a importância dessa eleição que vai acontecer nesse domingo, unificado em todo o Brasil, especificamente para Carapicuíba. Nós temos hoje 17 candidatos que estão aí para disputar uma das 5 vagas. Falando um pouco de mim, meu nome é Aquino, tenho 60 anos de idade, sou casado, formado em Direito, trago uma bagagem de experiência de mais de 18 anos de militância, fazendo os enfrentamentos a garantir o direito de crianças e adolescentes. Então, a gente tem aí uma proposta, já dentro daquilo que a gente trabalhou nesse período aí, para que a gente possa, de fato, ter um conselho que atue garantindo o direito de crianças e adolescentes. Que a gente tenha lá, de fato, Alexandre, pessoas comprometidas com a causa da primeira infância. E o ECA, ele é o norteador da atuação do Conselho Tutelar. A gente tem o ECA, nós temos as legislações, então o Conselho Tutelar não pode trabalhar fora dessas 4 linhas. Então, daqui a pouco a gente vai colocar um pouco mais daquilo que a gente tem como proposta de atuação. E, enfim, Conselho Tutelar ele é primordial para garantir direito de criança e adolescente. E a gente tem que trabalhar de uma seguinte forma. O Conselho Tutelar ele atua em prol da causa da criança e do adolescente. Então, é isso que o conselheiro tem que colocar como seu plano de trabalho, como seu plano de ação, que nós estamos lá no Conselho Tutelar para trabalhar em prol da criança e do adolescente. E aí, mais uma vez, agradecer a Alexandre e toda a equipe, agradecer aqui ao estúdio aqui da Live, Barueri Live, né, que está contribuindo também para que a gente possa aí difundir
a eleição do Conselho Tutelar. É isso aí, Aquino. Então, vocês tiveram oportunidade de conhecer aí uma breve apresentação de todos os nossos 3 candidatos aqui presentes, lembrando que é a primeira vez que um debate é realizado voltado para as eleições do Conselho Tutelar. Estamos aqui ao vivo. Infelizmente, vários dos candidatos não se manifestaram, não justificaram porque que não estão aqui, mas a gente vai seguir em frente. A nossa proposta é fazer com que todos os carapicuibanos em massa, né, vão votar, porque para você escolher um desses 3 candidatos aqui presentes, vocês precisam estar só com o título de eleitor da cidade de Carapicuíba. Esse é o único pré-requisito, estar inscrito. A eleição, para quem não conhece, as eleições do Conselho Tutelar é uma eleição facultativa, ninguém é obrigado a votar, mas seria importante a gente ter aí uma presença massiva do povo de Carapicuíba nas urnas, escolhendo o seu candidato que vai representar aqui na cidade a defesa da criança e do adolescente. Nós estamos com duas propostas aqui para que a gente faça 2 blocos distintos. O primeiro bloco distinto, nós vamos fazer uma entrevista individual a todos os presentes aqui, né? Então, essa é a primeira rodada que nós vamos iniciar em seguida. Depois nós vamos fazer uma segunda rodada entre os próprios candidatos, fazendo perguntas para eles mesmos, e depois nós vamos fazer a rodada de encerramento. Então, você que está aí do outro lado, nos acompanhando ao vivo, pode compartilhar esse link, né? Mostrar para as outras pessoas da importância da eleição do Conselho Tutelar, mas você também pode se manifestar aí através das redes sociais, falando, interagindo aqui com a nossa programação ao vivo. Então, a gente já tinha mais ou menos estabelecido, então, nós vamos pedir para sentar aqui nessa cadeira o primeiro entrevistado dos candidatos aqui, que é o Bombeiro Edjan. Bombeiro Edjan, você que é uma pessoa que tem aí atuação, pode sentar aí. Vamos aqui. Edjan, primeira coisa que a gente sempre faz aqui em todos os nossos programas carapicuibano é dizer como é que você nasceu em Carapicuíba, sua família chegou aqui em Carapicuíba quando? Como que é que você se transformou num carapicuibano de verdade aí? Alexandre, eu sou nordestino, saí de Maceió em 1988, vim para São Paulo, há 35 anos estou aqui em São Paulo, 18 anos morei em Itapevi, e em 2006 eu fui morar em Carapicuíba. Né? 17 anos. 17 anos em Carapicuíba, quase igual a Itapevi, né? 18 e 17. Fui trabalhar na Sabesp de Carapicuíba, ali estou, né? E todo esse tempo estou aqui, em Carapicuíba. Tem o projeto com os Bombeiros Mirins na escola. Tínhamos o projeto Bombeiros Mirim na escola do Sardinha. Na época, você era presidente da Câmara, a gente conseguiu espaço ali na ENAC. Não sei se você lembra, né? Lembro, sim, claro. A gente foi lá, o Sérgio deu uma concessão de 10 anos ali para a gente ter o projeto dos Bombeiros Mirins. Na época, a Associação dos Bombeiros era presidida pelo presidente o Abílio, né? E logo depois o Abílio renunciou e a gente continuou esse trabalho. Depois de um tempo, a gente teve que fechar o trabalho aqui em Carapicuíba por falta de espaço, porque a atual administração ela não concedeu essa ajuda para a gente cuidar aí das crianças, né? Aí a gente teve que ir lá para Itapevi novamente. Ficamos lá em Itapevi até 2019. Depois encerrei lá também, até porque ficava um pouco difícil trabalhar e conciliar trabalho e projeto, né? A gente que depende do trabalho não pode se dedicar tanto assim. Eu acho que é uma pena. O poder público deveria ajudar aí, incentivando aí os projetos para poder cuidar dessas crianças. Criança, quando tem um projeto lindo e maravilhoso, como é salvar vidas, eles acabam deixando a criminalidade de lado e passam a se dedicar mais à vida, né? Então, a tua experiência na área da criança e do adolescente está ligada a esse teu curso de bombeiro civil, é isso? Bombeiro Mirim. Bombeiro Mirim, Isso. é um curso voltado para a criança mesmo. Interessante.
Eu vim do movimento estudantil, né? Participei da UEI, União Estudante de Itapevi, em 1999. Fui presidente do primeiro grêmio da Escola Padre Romeu Meca. Depois fui militar junto com o EJ, lá com o Zezinho do PT, lá de Jandira, grande amigo meu. Aprendi muito com ele. A gente teve hoje falecido aí, né? Foi assassinado, Assassinado, né? História triste, um grande lutador. Lutador em defesa do movimento estudantil, tá? O Zezinho, ele deixou um legado muito bom, que era a luta, né? É isso que eu fico imaginando. A gente se dedica tanto a uma causa linda e maravilhosa que a gente precisa ter, né? Se nosso país tivesse mais pessoas dispostas a lutar pelos ideais, pelas lutas sociais, esse país seria melhor, Alexandre. Com certeza. A gente vê aí muitos companheiros aí perdendo a sua própria vida em razão de uma liberdade, né? Se a gente pegar a nossa história, a gente já tem a história que já vem marcada com isso, né? Já vem de sangue de muitos anos, não é de agora. E queira Deus que a gente consiga mudar isso, que através do diálogo, que através da conversa a gente possa resolver muitos atritos, muitas discussões que há muitos anos vêm aí. Muito bem, Edjan. Então vocês estão vendo aí o candidato ao Conselho Tutelar, Edjan Bombeiro, né? Bombeiro Edjan. Ele que é nordestino, como bom carapicuibana, lagoano. Não sabia não, Edjan. Eu sou ali vizinho, eu sou de Pernambuco ali. Então, ele que tem essa história também muito parecida com a minha, veio do movimento estudantil, secundarista, e tem uma atuação nessa área bastante interessante, que é o Bombeiro Mirim. Agora, conta para nós, Edjan, por que você quer ser conselheiro tutelar? Olha, eu venho... Desde o movimento estudantil, eu tenho participado das eleições do Conselho Tutelar, isso já faz um tempo. Aqui em Carapicuíba, o Aquino, o seu irmão Edson e mais algumas pessoas, a gente lutou e luta ainda para o segundo Conselho Tutelar, que é um absurdo, uma cidade igual Carapicuíba, se cobrar muito do Conselho Tutelar. Cobra muito, o Conselho Tutelar não trabalha, o Conselho Tutelar não faz isso, o Conselho Tutelar não faz aquilo, mas as pessoas não sabem a real verdade que existe por trás do Conselho Tutelar, Alexandre. Culpar o Conselho Tutelar é fácil. Agora, a rede que deveria dar o suporte que o conselheiro precisa, porque Carapicuíba é uma cidade com quase 500 mil habitantes ou mais, né? Próximo de 400 mil. Isso em relação, né, que está totalmente desatualizado, mas tudo bem, vamos. 400 mil habitantes. 5 conselheiros, imagina o trabalho que é numa cidade como essa, viu? Apenas 5 conselheiros, tá? Trabalhando 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Você imagina como vai ser difícil quando chegar lá. É isso aí. Tem muita coisa para fazer. Deixa eu só fazer um comentário, então, Edjan, para que quem está acompanhando o nosso debate aqui possa compreender. O Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, o CONANDA, ele recomenda que a cada 100 mil habitantes seja constituído um conselho tutelar com 5 representantes, não é isso? Por exemplo, a nossa cidade vizinha, Osasco, que tem algo em torno de 700 a 800 mil habitantes, já está no 4º Conselho Tutelar. Acabou de, né, ser constituído o 4º Conselho Tutelar, né? Então, tem bem mais condições de infraestrutura de você atender. Enquanto nossa cidade, que tem aí praticamente 400 mil habitantes, nunca passou de um conselheiro tutelar. Então, essa colocação do Edjan, ela é bastante procedente. Agora, Edjan, e como é que você se colocou para enfrentar esse desafio? Como é que é? Acho que o povo precisa decidir aí quem é que vai ser os representantes dele, e queria saber da tua parte, por que então encarar esse desafio de ser conselheiro tutelar com todas essas dificuldades? Para mim é um grande prazer ter essa missão, Alexandre. Eu venho do movimento estudantil. O movimento estudantil a gente não ganha para ser do movimento, a gente é por amor, por vocação, por orgulho de ser, sim, né? Eu acho que você participou de muitas da Uni. Sim. Você sabe como é
a ideologia de lutar de uma causa que você realmente está, sabe, arduamente ali, interessado que aquilo vá para frente. A gente lutou pelas meias entradas nos estabelecimentos comerciais, não foi tão fácil. A garantia de Passe livre. Né? Então, é uma trajetória que não começou hoje. A gente não começa um projeto hoje e ele vinga amanhã. Não, eu quero ser conselheiro tutelar para realmente ser a diferença. Eu quero trabalhar, eu quero lutar pela minha cidade, porque a minha cidade precisa. Quando eu cheguei em Carapicuíba, da minha primeira eleição que eu participei, eu sempre coloquei na minha cabeça, eu vou ser conselheiro. Hoje eu tenho até impedimento por parte da administração atual de eu ser conselheiro, sabe? Eu sou suplente de conselheiro, a administração aí foge situações para que eu não assuma um dia sequer. Explique isso melhor, o que está acontecendo? Eu sou do crivo da oposição, Alexandre. Eu acho que tem muita coisa errada em Carapicuíba. E a gente precisa começar a mudança agora, tá? A gente tem carro do Conselho Tutelar, que não está no Conselho Tutelar, que foi reformado e doado para outra pessoa. A gente tem uma única cidade que tem uma sede própria e a gente não tem essa sede própria. Você sabia disso? A gente tem Eu lembro que o ex-vereador Tantinho, quando estava no CMDCA, conseguiu adquirir a sede própria. Daí eu lembro mesmo. Só que Bom, esse é o seu debate, importante esclarecer. Hoje o Conselho Tutelar vive pagando aluguel. Na Rua São Miguel. Na Rua São Miguel, com a sede própria. O único Conselho Tutelar da região que tem uma sede própria e não usa. Não usa. Que isso é sabe? Eu quero chegar lá, eu quero ver o que tem de errado naquele Conselho Tutelar e denunciar o Ministério Público. Eu vou à frente, eu vou lutar, eu vou exigir. Porque é fácil cobrar do conselheiro tutelar que ele trabalhe, mas desde que dê condições dignas, porque a gente vai zelar pelo direito da criança e do adolescente. Você imagina, quem está ali para fiscalizar, está errado também. Então, sabe, eu vou cobrar que as pessoas sejam justas com os filhos, que o comércio não infrinja a regra de vender coisa para menor de idade. E aí eu chego lá na minha sede e descubro, olha, mas a gente também está com um pezinho aí meio errado, né, meu? Então, quer dizer, olhar o defeito dos outros é fácil, porque você imagina que o que serve para fiscalizar não é fiscalizado, Alexandre. Isso que é o que mais me incomoda. Eu acho, como cidadão de Carapicuíba, como pago meus impostos, como trabalho em Carapicuíba, como vivo em Carapicuíba, eu não quero ser conselheiro apenas pelo salário, porque hoje eu tenho o meu salário, eu tenho a minha empresa de prestação de serviço, eu tenho a minha escola, eu trabalho numa empresa. Então, quer dizer, você imagina que não é pelo salário de conselheiro, é pela vocação, pela vontade, chamado de Deus, tá? Então, muitas pessoas têm na sua mente de ser vereador, outras pessoas têm na sua mente de ser um bombeiro, outros querem ser jogador de futebol, eu quero ser conselheiro. É o meu desejo de coração. Falei, olha, tem muita coisa errada, mas se eu não começar, não der o primeiro chute na bola e entrar naquele conselho e ver o que tem de errado, eu nunca vou saber o que realmente está por trás das cortinas, Alexandre. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais, porque de todas as questões polêmicas, o que eu faço questão de sempre colocar é que tem várias eleições, acho que desde 2008, que tem ganhado candidatos a prefeitos de Carapicuíba, e todos têm colocado no seu programa de governo a criação do segundo Conselho Tutelar. Isso foi colocado pelo ex-prefeito da cidade e pelo atual. Vamos dar os nomes aos bois, né? O Sérgio Ribeiro, quando disputou a primeira e a sua reeleição, assumiu o compromisso de colocar para funcionar o segundo Conselho Tutelar. O Marcos Neves está entrando para o seu último ano de mandato e até agora não cumpriu sua palavra de colocar para funcionar o segundo Conselho Tutelar. O que você pode falar sobre isso? Eu posso falar com toda clareza, porque eu estava presente na reunião ali no JG, tá, o Aquino, o Edson, mais alguns, o G também, o Jair, que a gente corre atrás desse direito do segundo Conselho.
Na época do Sérgio Ribeiro, a gente até participou de algumas atividades com ele. Ele estava disposto a criar, até então, o segundo conselho. A gente fez uma carta compromisso na época da eleição, onde foi chamado os prefeitos. O atual prefeito, o senhor Marcos Neves, ele já falou o seguinte para a gente, que o segundo conselho só servia para dar gasto, porque ele não tiraria do dinheiro público para investir no segundo conselho. Aí eu pergunto, é gasto cuidar de criança, tentar ajudar as famílias, Alexandre? Se você pegar hoje uma pessoa que está no estado vulnerável, sabe? Ela está lá, o pai está doente porque usa droga, porque usa álcool, precisa de ajuda. Essa pessoa precisa de ajuda. Aí o Conselho Tutelar recebe uma denúncia de que o filho está sendo vítima de maus tratos. O Conselho Tutelar vai lá para tentar ajudar essa família, porque o Conselho Tutelar não foi feito como muitas pessoas acham, que é o bicho papão. Chegar lá, pegar aquela criança, arrancar do berço dos pais e levar embora, Alexandre. Está errado, porque você não está punindo os pais, você está punindo a criança. Você está roubando o que ela tem de mais sagrado, que é pai e mãe. O que você precisa fazer é um trabalho com esses pais. Eu vejo hoje pelas igrejas, Alexandre. As igrejas têm um trabalho muito importante. Quantas pessoas que estavam na criminalidade foram para a igreja conhecer a Jesus e hoje o que elas são nessa vida? São homens de Deus, homens que mudaram a sua vida. Essa administração ela só pensa no financeiro, ela não pensa em construir uma família. Hoje quem está perdido na vida, ela pode se transformar. Se você dá oportunidade para ela já está sendo condenada, ela já é escrava do seu próprio vício. Ela é escravo. Aí eu vou lá e condeno ela, vou lá e tiro o que ela tem de mais sagrado, que é o filho. É para isso que o Conselho de Tutela serve? Para punir a criança, porque o pai e a mãe outro dia vai lá e fica grávida de novo. E vai ter outra criança, e a outra criança vai acontecer a mesma coisa. Então você não tem que combater o pai e a mãe e a criança, você tem que combater a causa. Qual é a causa ali? É o vício. É o vício pelaquela dependência química que ele tem. Então, se você levar ele para a igreja, se você chegar no conselho, você tiver a rede realmente que esteja disposta a trabalhar, porque cobrar do conselheiro é fácil. Agora, cobrar da rede, que venha lá, que dê o suporte com psicólogos, que dê uma condição digna. Olha, é fome, é estado de pobreza. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer, se a gente pode ajudar. Sabe, a administração pode ir para isso. Tá? Muito bem. Bombeiro Edjan é o nosso primeiro candidato aqui a sentar e apresentar as suas propostas. Quero agradecer a sua primeira parte aqui da nossa entrevista. A gente quer deixar em torno de 10 minutos para que todos possam se apresentar. Em seguida, nós vamos te chamar para a próxima rodada, que é um fazendo pergunta para o outro. Então, vou chamar agora o nosso candidato também ao Conselho Tutelar, nosso querido Jair Martins. Jair, tudo bem? Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui, agradecendo o nosso debate. A nossa pergunta sempre aqui no Carapicuibana é a de sempre. Como é que você, tua família, chega aqui em Carapicuíba? Você nasceu em Carapicuíba. Conte um pouco dessa trajetória de Carapicuibana, do Jair Martins, candidato ao Conselho Tutelar. Que número? 16. E o seu, Edjan, qual é o 16. seu? 14, 16. Aqui no qual é o seu? Número 5. Vamos lá. Daqui a pouco vocês fazem aí mais campanha. Agora vamos conhecer o Jair Martins. Então, pessoal, eu tenho 43 anos. Eu tenho 43 anos de Carapicuíba, no mesmo lugar. Ali no centro de Carapicuíba, na Rua Suzy, ali próximo à Secretaria de Obras. Sou de uma família tradicional de Carapicuíba, a família Martins. Uma família muito conhecida em Carapicuíba. E assim, o que eu tenho para dizer a todos é que a minha família é uma família, como que eu posso dizer? A família carapicuibana... Tá cortado? Pode falar. Então. Pode continuar. Então, que eu tenho para dizer que a minha família é uma família tradicional de Carapicuíba. Isso. Agora, veja só, mas aí
dentro da chegada aqui, em que fase sua família está aqui? Você disse que nasceu em Carapicuíba. Então, antes da emancipação, seu pai e sua mãe já eram daqui mesmo? Sim, meus pais, eles vieram de Minas. Meus pais, eles vieram de Minas. São mineiros? São mineiros. Em 1900 e... Meu pai é de 37, ele casou... Em 1952, eles estavam 52, por aqui. então 52. antes da emancipação. Isso, exatamente. Então é isso que é importante. Você vê que carapicuibano tem ou é nordestino, ou é mineiro, ou é ali do Paraná, sempre tem essa questão da migração, né? Mas nós temos famílias aqui de secular, né? O povo que faz a festa da aldeia tá lá, uma festa de 300 anos. Mas a gente cresceu mesmo da década de 50 para cá com essa exposição. Agora me diga, e qual é a tua experiência, Jair? Como que você iniciou esse trabalho com a criança, com o adolescente? Como é que foi esse negócio da prova para você, né, se qualificar como candidato? Tem que comprovar algum tipo de trabalho. O Edjan falou aí que o Bombeiro Mirim, uma ideia inovadora, poucos ouço falar sobre isso. E a tua atuação vem de onde? Então, minha atuação ela vem na Igreja Santa Rita, que eu era... Foi mais próximo da Igreja Santa Rita, que eu era voluntário lá, né? A gente fazia uns trabalhos aos finais de semana lá. E tinham bastante crianças que iam para a igreja, ficar o domingo, passando o domingo lá. E a gente era voluntário lá. E eu também participava de uma escolinha de futebol, onde eu era... Na verdade, eu não era o professor, mas era o assistente do professor, onde a gente tinha um projeto lá com mais de 100 crianças. Então, a gente... Qual é o nome da escolinha? A escolinha de futebol Resplandecer. Resplandecer. Ela aqui no centro de Carapicuíba, ali próximo ali próximo da Sandra Maria. Ali perto... Esqueci o nome agora, é da Conexão. Da Conexão. Tem uma quadra de areia lá, onde a gente fazia esse trabalho com as crianças. E esse veio o meu projeto. De entrar no Conselho Tutelar, porque a gente já precisou do Conselho Tutelar lá, uma certa situação que aconteceu lá. E a gente precisou do Conselho Tutelar, e aí eu falei, poxa, Conselho Tutelar é um órgão muito importante para a cidade, porque realmente eu não conhecia o Conselho Tutelar, até a gente precisar. Aí o dia que eu precisei do Conselho Tutelar, eu falei, nossa, o Conselho Tutelar. E aí eu comecei a pesquisar sobre o Conselho Tutelar mais da nossa cidade, como que funcionava, e aí eu comecei a pegar gosto pelo Ver da importância, né? Exatamente. É uma conquista, né, pessoal? Para quem não conhece a história do Conselho Tutelar, ela é uma conquista da Constituição de 88, quando os movimentos de mães pela creche, por educação, por essa questão também das crianças abandonadas, conseguiram formatar esse que depois vem a ser o Estatuto da Criança e do Adolescente, que passou a contar com essa figura. Porque antigamente, na época da ditadura, era o juizado de menores, né? Comissário da criança e da adolescente, comissário de menores, não é isso? Então, tudo isso são conquistas recentes do Brasil e a gente tem que valorizar. É por isso que nós estamos aqui, viu? Chamamos aqui para que todos os carapicuibanos possam saber que você é candidato, para que todos os carapicuibanos possam saber que você está qualificado, pelo menos pelas instâncias que estão conduzindo o processo eleitoral. Agora, conta para nós aí, por que ser conselheiro tutelar, Jair? Então, como eu frisei, né, que eu precisei uma vez do Conselho Tutelar, eu fui atrás do Conselho Tutelar e eu vi o trabalho árduo que era do Conselho Tutelar, né? O trabalho que eles fazem com as crianças e o adolescente. Eu comecei a pesquisar sobre o assunto, comecei a me interessar pelo assunto e eu falei, eu quero entrar no Conselho Tutelar. E aí eu já, como eu frisei também, eu sou formado em Direito, né? E mesmo assim comecei a pesquisar sobre a vara da infância e da juventude e achei um trabalho essencial. Porque assim, o Conselho Tutelar também, eu já fui suplente no Conselho Tutelar, assumi por uns dias. Você já disputou também? Sim, eu disputei em 2016. Ah, não sabia. 16, 20. E eu fiquei como suplente, assumi por uns dias, foi poucos dias. Assumi por uns dias lá e vi o trabalho, como que é. Nossa, é um trabalho maravilhoso dele. Só que assim, lá no Conselho Tutelar, o que acontece? Muita gente não sabe, mas a demanda do Conselho Tutelar é muito grande. Para vocês terem uma noção, lá cai em torno de 30 denúncias por dia.
30 denúncias Meia por dia. dúzia para cada um. Exatamente. Fora que tem que recapitular Só do que dia assim, anterior, do ano passado. Exatamente. E assim, só que lá no Conselho Tutelar são os 5 conselheiros. 2 trabalham no período da manhã, 2 trabalham no período da tarde e um fica no período noturno para, no caso, aconteçam as ocorrências. E assim, quando acontece uma denúncia grave, mesmo que o conselheiro esteja em atendimento ou alguma coisa, ele precisa sair para ver essa outra ocorrência. Então, Sim. o Conselho Tutelar só fica com um conselheiro lá. E a demanda é muito grande, não dá para atender a todos. E aí entra naquele deixa que o Edjan, ele comentou. Um conselho tutelar só para a cidade de Carapicuíba, com 5 conselheiros, caindo em torno de 30 chamados por dia, não suporta. Bom, eu sou professor da rede, né? Toda semana tem pepino de criança abandonada, criança que não frequenta a escola, vítima de violência de tudo quanto é natureza, inclusive sexual. Então é recorrente como servidor concursado da escola pública, mas a gente vê, porque eu também já trabalhei na prefeitura, a gente tem uma rede de creches de pré-escola, lembro na época a companheira secretária falava de casos de estupros, né, na família inclusive, e como que você dá esse suporte. Então, queria que você se manifestasse, o que você acha dos últimos 2 prefeitos eleitos da cidade de Carapicuíba ter colocado no programa de governo a criação do 2º Conselho Tutelar e até agora a gente não ter esse 2º. Qual é a tua opinião? Acho que o povo tem que saber também qual é o teu posicionamento em relação a isso, Jair. Foi como o Edjan frisou. Nós estávamos o Edjan, o Aquino, nós estávamos numa luta árdua, nós fomos atrás do prefeito, até do Sérgio Ribeiro, várias vezes. Até pegamos ele em inauguração de escolas e tudo. Nós, e aí, prefeito? Ó, nós aqui, ó, atrás do 2º Conselho Tutelar, como você falou para nós que você ia fazer, que você ia passar no projeto na Câmara dos Vereadores, tudo, que você ia colocar lá. Sim, realmente, ele colocou na Câmara dos Vereadores na época. E esse projeto ele foi aprovado pelos vereadores. Porém, não dependia só dos vereadores. Você tem que passar pelo prefeito. Chegou Sim. lá, não foi aprovado esse projeto do 2º Conselho Tutelar. Então, é assim, já na gestão Marcos Neves, a gente foi também, fizemos até um fórum, né, Kino? Nós fizemos um fórum, montamos um grupo, fomos atrás do Marcos Neves, mas infelizmente ele, é aquilo que o Edjan falou. Ele não deu prioridade para o 2º Conselho Tutelar, alegando que o Conselho Tutelar seria só mais um gasto para a cidade e não um benefício para a cidade. É investimento, né? A gente saber que investir na política de garantias de valer o Estatuto da Criança e do Adolescente também tem que ter a parte do governo municipal. Seja ele de direita ou de esquerda, a gente tem que valer a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E tem previsibilidade. Municípios do perfil de Carapicuíba, o ideal pela situação que a gente vê era não ter só o 2º, era para ter o 3º e até mesmo o 4º, que seria o ideal. Até o 4º. Um país, né, que tem qualidade de vida tem que ter política. Então, é isso. Agora fala um pouco mais, o que você faz hoje? Porque, né, eu também não conhecia você. Hoje você atua em que área? Então, hoje eu sou formado... Sobrevive? Eu sou formado em Direito, atuo no Sejusc, né? O que é Sejusc? É Centro de Conciliação e Mediação. Ou seja, quando você entra com uma demanda de um divórcio, de um alimentos, que aí no mundo eles falam pensão, né, alimentícia, aí para não sobrecarregar o judiciário, a gente faz uma conciliação. É um pré-consensual. Ou seja, a gente consegue resolver ali os conflitos antes que chegue no judiciário. Entendi. Então, e para ingressar nesse serviço é concurso público? Eu fiz, na verdade, eu me formei em Direito, fiz uma pós-graduação em Conciliação e Mediação e me inscrevi no TJ, no Tribunal de Justiça. Aí o Tribunal de Justiça, ele faz essa mediação e coloca você para... Você é mediador? Mediador. Você senta na mesa e... Senta na mesa, chega os casos lá pra gente, a gente consegue mediar, fazer uma conversa amigável e vamos ver se vai dar frutífero. Isso resolveu muitos problemas. Resolveu muito. Quantos por cento das câmaras de conciliação são resolvidas aí? Então, aí entra naquela tese de frutífera e infrutífera. Frutífera quando a gente consegue resolver. Sim. Infrutífera quando a gente não consegue resolver. Mas de 10 casos que chega lá, 7 a 8 a gente consegue resolver numa boa legal. Conversa, entra num bom senso, aí a gente consegue, as pessoas conseguem sair lá já divorciada e os alimentos já
tudo feito. Então quer dizer que além de trabalho na comunidade como na Santa Rita, que você desenvolveu Então, lá... já a comunidade de Santa Rita ela não existe mais. Hoje ela não existe mais. Esse programa isso daí não foi existe. Em 2000, isso, Esse programa na em verdade, específico não está mais. Essa associação ela não existe mais. Isso aí foi em 2014. Uhum. E aí... Depois você teve a experiência da escolinha de Isso, futebol. depois eu fiquei 3 anos na escolinha de futebol. Aí também, como trocou o prefeito na época, aí essa escolinha também cessou. Também cessou. Porque na verdade ela era mantida por um vereador. Sim, Essa sim. escolinha que ele bancava lá pra gente e a gente continuou dando continuidade, né, nessa escolinha de futebol. Aí essa escolinha também acabou, aí foi a época que eu comecei a estudar o direito. Muito bem. Bom, acho que já passaram os 10 minutos aqui, a gente teve condições, até eu mesmo não conhecia. Um prazer saber que você está aí na ativa. Soube das tuas outras candidaturas, mas a gente nunca tinha conversado pessoalmente. Mas aí, mostrando mais uma vez que todo o processo ele é bem transparente, porque ele tem aí todo esse currículo voltado e continua trabalhando, porque Câmara de Conciliação com certeza continua julgando muitas causas relacionadas à criança e do adolescente. Tá bom? Exatamente. Então, obrigado por hora. A gente vai continuar agora. Então, vocês viram aí que o candidato Jair Martins, ele está preparado para disputar essa vaga. Já teve, inclusive, a experiência de assumir por um mandato um período curto, a experiência de ter sido conselheiro tutelar e agora está nessa disputa. Então, você aí que ainda não definiu a sua candidatura para o Conselho Tutelar, que vai ocorrer nesse próximo domingo, dia 1º de janeiro, você que tem o título de eleitor inscrito na cidade de Carapicuíba, é só se dirigir à Escola Tufik Julian, das 8 às 17, e você pode estar ajudando a eleger não só esses 3 que estão aqui, mas temos um total de 17 candidatos. Infelizmente, nem todos vieram aqui, né, participar desse primeiro debate. A gente está muito orgulhoso do nosso programa Carapicuibano, pela primeira vez fazendo aqui uma transmissão ao vivo e pela primeira vez, né, fazendo um debate na cidade de Carapicuíba para uma eleição tão importante como a eleição do Conselho Tutelar. Está aqui, sentado na mesa, na cadeira dos candidatos, Aquino Neto. Tudo bem, Aquino? Obrigado mais uma vez. Mais uma vez eu queria agradecer, Alexandre, agradecer ao programa Carapicuibanos por dar essa oportunidade para que a população saiba da real atuação e a necessidade de ter conselheiros tutelares comprometidos. Pare com a violência contra as nossas crianças e adolescentes. Pare de desrespeitar a nossa criança e adolescente. Pare de querer dominar o Conselho Tutelar. Meu número é 5, Alexandre. Muito bem. Aqui, pergunta trivial que a gente está fazendo hoje para todos os candidatos. Como é que você chega, sua família chega aqui em Carapicuíba, para quem ainda não te conhece, né? Como é que você se transformou num carapicuibano? Alexandre, eu vou dizer para você, assim, Carapicuíba, tanto quanto São Paulo, a nossa região, ela cresceu fomentada pelos nordestinos, os nordestinos que vieram para São Paulo, que ajudaram a fazer com que São Paulo fosse a potência que é hoje no mundo inteiro. Então, eu sou de origem nordestina também, sou baiano, meu pai falecido, veio de Biaçucê, daquela região de Caculé ali, a minha mãe também baiana. E nós viemos para Carapicuíba, na ocasião meu pai escolheu Carapicuíba, é uma história até meio complicada, escolheu a nossa Carapicuíba para que a gente pudesse crescer em Carapicuíba. Na ocasião a gente ia residir ali no centro, ali na Gustavo Correia, e aí é uma história meio complicada, que já naquela ocasião já havia violação de direitos, eu já sentia porque eu era uma criança, e ali nós tínhamos, aquela Gustavo Correia estava próximo ao rio Tietê, e o antigo Porto de Areia, que se extraía areia ali, né? E na ocasião, assim, teve, parece-me que, se eu não me engano, quando houve um rompimento ali entre o rio Tietê e a lagoa, encheu tudo aquilo ali, meus pais já temeram pela vida dos seus filhos, parece que já estava prevendo que ia ter 10 filhos. Nós éramos em 3 naquela ocasião, e aí ele já tinha, parece que esse projeto de vida de ter um time de futebol. Nós somos mesmo. De 10 irmãos, e aí subimos um pouco ali no Centro Seraf, que não era nem pavimentada ainda. Olha, parece que eu sou tão antigo. Eu não sou tão antigo assim. Eu tenho 60 anos, 18 anos de dedicação à vida de nossas crianças e adolescentes. Uma opção que eu tive. Então subimos ali, fomos residir ali no antigo Capão Redondo, que hoje já não é mais Capão Redondo, é conhecido como Vila Silviânia, e a gente reside ali até hoje ainda.
E a partir dali fui crescendo, né, já na minha infância, participei da Igreja Católica. Hoje eu sou evangélico, mas a minha formação inicial, ela teve como base a Igreja Católica, a Igreja São Lucas, onde tenho grandes amigos. Tenho que reconhecer aqui a pessoa do Monsenhor Padre Paulo Link, Sim. que é um grande propulsor das questões sociais em Carapicuíba. Uma pessoa que teve assim, uma participação muito grande, que reconheceu a necessidade de apoiar e garantir para que as nossas famílias pudessem ter uma vida digna. Então, comecei ali na São Lucas, passei por todas as fases do catolicismo, eu fui batizado, crismado, cheguei ao grupo de jovens, participamos ali das atividades esportivas, né, no grupo de jovens. Participei também das atividades do FETECOCA, que foi o primeiro festival de teatro. Eu também fiz cultura. E fazer cultura também é uma forma de você colaborar para a formação das nossas crianças, dos nossos jovens. Começamos a fazer o FETECOCA, que hoje, inclusive, aquela festa que acontece ali da Paixão de Cristo, ela era dirigida por um membro que participou do FETECOCA. Então, ele participou do FETECOCA, que nós fazíamos ali na Igreja de São Lucas, um grande festival de incentivo à cultura, e você trazer, agregar naquele espaço pessoas que tinham capacidade de desenvolver essa atividade cultural. Eu tenho um diplominha do FETECOCA, acredita? Com 15 anos eu participei do 3º FETECOCA, e a nossa peça de teatro de um grupo que a gente tinha lá do Radla, a gente ganhou em 3º lugar. Foi o melhor diretor, ganhamos também alguns outros prêmios, e acabou, né? Infelizmente, né, Aquino? Mas a gente tem que falar aqui da criança e do adolescente. Aquino, qual é a tua atuação que garante a você a condição de novamente estar aí como candidato, né? Porque que atuação te trouxe aí a militar nessa área? Alexandre, não aqui querendo questionar os demais candidatos, que, aliás, desculpe aqui a expressão, nós estamos aqui somente em 3 dos 17, está aqui o Jair, está aqui o Edjan. São 17 candidatos que se colocaram com a intenção de ser conselheiros tutelares. Contudo, eu queria que tivesse aqui, Alexandre, todos os 17, para que a gente pudesse compartilhar e discutir um pouco mais a questão da As cadeiras estão vazias ali, ó. Era para ter muito mais cadeira, a gente que terminou desmontando. Infelizmente, assim, né? É por isso que eu falo, para ser conselheiro não basta eu querer ser conselheiro. Eu tenho que me preparar para que eu possa estar disposto a 24 horas por dia estar atendendo as necessidades das nossas crianças e adolescentes. Então, assim, eu não trago como proposta, mas eu comecei a minha vida de atuação com criança e adolescente ainda lá em 1995. Eu venho da educação, junto com a minha esposa, nós tínhamos 2 pré-escolas, ali ajudamos na formação e educação de muitas crianças. E aí, em 2005, terminando o curso de Direito, eu sou formado em Direito, fui convidado por uma advogada para conhecer um pouco mais de como seria a atuação no Conselho Tutelar. Sem querer entrar na história ali do Código de Menores, toda essa questão que o Conselho Tutelar, o Brasil é signatário da Declaração Universal de Direito de Criança e Adolescente, mas nós sabemos que é uma história de muito movimento, do movimento de rua, de muitas pessoas, do professor Giba, que começou tudo em São Bernardo do Campo. Então, é uma história muito bonita para garantir o direito dos adolescentes. Então, a partir de 2005, com esse convite, antes, já conhecendo a legislação, o que eu fiz? Eu fui ao Conselho Tutelar, que funcionava ali na rua, na antiga IP, próximo dessa casa que está fechada lá do Conselho Tutelar, e eu fiquei lá alguns dias para conhecer como que funcionava o Conselho Tutelar e para saber, de fato, se eu estaria em condição de ser um conselheiro tutelar. Não só passar pelo aquele período de inscrição, que é trivial aí, que a gente tem que ter tudo aquilo que está na legislação, 2 anos de atuação com criança e adolescente, morar mais de 2 anos na cidade, ter uma formação mínima, que seria o ensino médio, ter trabalhado de fato com criança e adolescente, e isso comprovado e depois passado por um crivo de avaliação de documentos. Ainda naquela ocasião nós tínhamos a avaliação psicológica, hoje já não tem mais, que eu acho que é um grande risco, porque você não sabe o dano que isso causa para nós. E aí tem pessoas que infelizmente já entram no Conselho Tutelar já desequilibrada. E aí você também depois não consegue desenvolver da forma correta a sua atuação como conselheiro tutelar. Então, a partir de 2005 eu me candidatei, fui eleito pela primeira vez, 2005? 2005 fui eleito, o meu primeiro mandato foi 2006, 2009. E aí uma coisa que se fala muito ainda é que a intervenção dos políticos, a ingerência
vou colocar aqui claramente, de prefeito ou outros órgãos da prefeitura em eleger conselheiros. Contudo, eu particularmente, eu penso que isso não seria negativo se não houvesse a ingerência de controle do conselho. Porque você ajudar as pessoas a chegar no conselho é uma coisa. Você depois querer fazer ingerência no conselho, querer controlar conselheiros tutelares, isso eu vou dizer aqui, desculpe aqueles que estão nos ouvindo, mas para mim isso é um atestado de burrice. Porque o conselheiro, ele faz o conflito, ele faz mediação de conflito, Jair. Também da mesma forma que você faz no Sejusc, que nós fazemos mediação de conflito entre as vulnerabilidades da família e que essas vulnerabilidades elas cheguem à rede para que a rede possa atuar. Então, ali, eu fui eleito e continuei nessa militância, insistindo para que a gente possa ter um efetivo controle que atue, de fato, garantindo o direito da criança e adolescente. E o que eu percebi nesse período, eu que já estou há um pouco mais de 18 anos na causa, é a fragilidade da rede. Infelizmente, não é só não investir no Conselho Tutelar, porque Conselho Tutelar já era para ter em Carapicuíba 3 conselhos tutelares, no mínimo. Eu não falo nem o segundo conselho, Alexandre, que nós começamos lá em 2008, inclusive com propositura sua na Câmara de Vereadores, mas nós temos que pensar um pouco mais. Quando eu invisto em conselhos tutelares, quando eu invisto na criança e adolescente, eu não estou investindo no futuro, eu estou investindo hoje, porque a criança é hoje. A criança tem problemas hoje. Nós temos mais de 87 escolas em Carapicuíba, são mais de 150 mil alunos. 1/3 desses alunos passa pelo Conselho Tutelar. 87 escolas. Quantas são públicas estaduais? São 50 e poucas estaduais. Da prefeitura, EMF e creches, quantas são? Se eu não me engano, eu não tenho aqui exatamente, se eu não me engano, são... Aproximado. Se eu não me engano, são 57 ou 55 escolas públicas. Estaduais. Estaduais. Isso. E a diferença de EMEIs e EMFs, aí nós temos ainda uma outra gama, que são as escolas particulares. Particulares. Então podemos passar de 100. Passamos mais de 100 Passamos escolas. de 100, porque ainda continua vários escolas pequenas, né, de educação, pré-escola. Tem algumas que são até referência. Era para a gente estar conversando hoje aqui também com o professor Silvio Savaia. Espero que durante essa semana a gente possa entrevistá-lo, que tem um modelo educacional e é restrito para 30 crianças. Eles trabalham o ano inteiro, né? Então, com certeza passamos de 100 escolas. E também temos aí várias casas que a gente vê a plaquinha, né? Cuida-se de crianças, né? E que muitos pais, mães, só têm a única chance de manter o seu chance de trabalho por conta da existência dessas atuação comunitária. Mas, Aquino, e hoje, o que você trabalha? O que você está desempenhando aí? Conta para nós. Hoje, assim, desculpa, mesmo estando fora do conselho, nessa última eleição eu fiquei como suplente, né? E atualmente, infelizmente, nós tivemos lá a perda de um conselheiro, né? Que nessa gestão, esse é o segundo conselheiro que falece. Em mandato. Nesse mandato, nessa gestão última agora. Verdade, né? Como é que é o nome da companheira lá? A conselheira, que inclusive Jo, né? eu atuei com ela em 2 gestões. Verdade, grande Jo, gostava demais dela. Faleceu ali em decorrência da Covid, e não quero aqui justificar, mas eu vou falar para você. Os conselheiros tutelares não é só Carapicuíba, não. A questão de cuidar do cuidador é uma coisa que não acontece em várias regiões. Em Carapicuíba, infelizmente, um pouco mais. Eu lembro que mesmo estando fora, eu acompanhei que os conselheiros, eles estavam discutindo com a atual gestão a questão de tomar a vacina. Sim. Porque todos os órgãos, Alexandre, parou. O Conselho Tutelar não para. Ele é ininterrupto. Ele funciona 24 horas 365 dias, 24 horas por dia. Exatamente, 24 horas por dia. Verdade. E aí, naquela ocasião... Eu não sei qual que foi a Na hora de vacinar, você priorizou lá os profissionais da área da saúde. Os conselheiros não entrou no pacote? Mesmo os conselheiros efetuando um trabalho diário, eles cada um teve que buscar pelos seus meios próprios para se vacinar, porque foi disposto a vacina para os conselheiros, já assim quando a Covid já estava ali ceifando muitas vidas. Eu achei uma... E a Jo foi vítima exatamente dessa pandemia também. A gente não pode aqui afirmar com certeza, mas ela contraiu o Covid, estava trabalhando lá na rotina do dia a dia no conselho. Ela não parava, ela era incansável. Eu falo que a Jo, fazendo uma analogia aqui com outros gestores, a Jo era um prefeito,
Uma prefeita. Uma prefeita, porque ela fazia e ia discutir depois. Apesar que nós temos que tomar alguns cuidados com a legislação. Eu não posso, às vezes, exagerar naquilo que eu posso sofrer sanção. Mas ela poderia sofrer de tudo, menos de prevaricação. Menos prevaricação. E ela também não aceitava a imposição externa de pessoas para querer que o conselho fizesse aquilo que eles querem. E aí a Jo faleceu na decorrência de ter adquirido a Covid, veio a falecer, e recentemente agora... Semana passada, né? Agora, semana passada, nós sepultamos lá um colega, também um grande militante da causa da criança e adolescente, que é o Zé Carlos, que faleceu. E aí, nesse período de tratamento já, há pouco mais de 3 meses, mesmo que não quisessem, mas aí não tinha outro meio, me chamaram para substituí-lo, e eu estou hoje atuando como conselheiro tutelar, e em tese eu estou vindo para a reeleição, né? Porque eu assumi. Sim. Então hoje eu sou conselheiro tutelar, entendendo a demanda que não é diferente de outros anos. A demanda ela vem subindo a cada dia, a violência com criança e adolescente ela vem crescendo a cada dia. Nós temos hoje 4 SAICAS, que é o Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente. Os 4 SAICAS estão cheios de crianças por diversas vulnerabilidades. Então, assim, infelizmente, os problemas aumentam e os investimentos em políticas públicas para criança e adolescente são muito poucos. Infelizmente, nós temos um legislativo que não se preocupa, nós temos um executivo que tem as suas limitações ali colocadas nos seus orçamentos, e que o conselheiro tutelar deve participar da discussão de orçamento. O conselheiro tutelar tem a obrigação, como está previsto em lei, de participar, ele tem que ser chamado. Sim. Mas ele não é chamado, Alexandre, para poder participar. Conselheiro nenhum, em nenhuma legislação, não foi nessa, não. Em outras também, conselheiro tutelar não é chamado para poder participar da discussão de orçamento, não é chamado para saber quanto que se investe na política pública de criança e adolescente. Infelizmente, é um erro muito grande, mas acontece aqui em Carapicuíba, isso não é diferente de outros estados. Aquino, você já terminou aí os seus 10 minutos, a gente está concluindo essa primeira rodada de apresentação dos nossos candidatos. A gente convidou todos, infelizmente só estão presentes aqui os 3, o Aquino, o Edjan, bombeiro Edjan e o Jair Martins, mas a gente fez questão de manter o nosso debate aqui em respeito a todos os carapicuibanos que precisam conhecer os candidatos. Então, antes da gente fechar esse primeiro bloco e abrir para o comercial, queria relembrá-los a todos que nesse domingo, das 9 às 17 horas, no Colégio Tufik Jurian, é só você levar o seu título de eleitor. A votação ela é facultativa, não é obrigatória, mas precisa estar inscrito como eleitor da cidade de Carapicuíba. Lembrando que é uma eleição nacional. Pela segunda vez, o Brasil inteiro, são 5.570 municípios, estarão elegendo o seu conselho tutelar. E o nosso programa Carapicuibano está preocupado com essa pauta, porque o nosso desafio é a busca de uma Carapicuíba melhor, respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por hora, nós vamos fazer esse pequeno intervalo e voltamos em seguida com o último bloco do nosso Carapicuibano especial, eleições do Conselho Tutelar de Carapicuíba.
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Carapicuibano, essa edição de estreia ao vivo. Nunca tivemos essa experiência desde que iniciamos o nosso programa lá no mês de março. E hoje a nossa rodada aqui é específico para as eleições do Conselho Tutelar. E você que está aí nos acompanhando pode participar. Inclusive, temos já uma pergunta aqui feita pelos internautas. Alguém pode responder aí. Quanto ganha um conselheiro tutelar em Carapicuíba? Jair, pode responder? Sim, responde sim. Hoje, um salário de um conselheiro tutelar é R$ 4.150. Bruto? Bruto. Bruto. Liga o microfone, Vamos ligando o microfone, vamos lá. Jair, respondendo. Quanto ganha um conselheiro tutelar na cidade de Carapicuíba? Porque é uma lei, né? É uma lei municipal. Isso, é uma lei municipal. Hoje, um conselheiro em Carapicuíba, o valor é R$ 4.150. Bruto. Bruto. Muito interessante. Líquido sobra uns 3.700. Essa é a média de um salário de um conselheiro tutelar. É o salário de um professor, aí, o piso nacional, praticamente. É isso. Que é o que a gente ganha como professor. Bom, pessoal, só apresentando para vocês, nesse segundo bloco, nós vamos tentar modificar um pouco. Nós vamos fazer a rodada entre eles mesmo, fazendo pergunta para os próprios candidatos. Nós vamos dar sequência. O nosso querido bombeiro Edijan está aí já na tribuna aí, né? Para ser o primeiro a ser perguntado. E quem vai fazer a primeira pergunta é o nosso querido Jair Martins. Ô, Jean, fazer uma pergunta para você. O que você acha da atual gestão? Ou seja, dos conselheiros que estão nesse pleito, nesse mandato? No exercício do mandato. No exercício do mandato. Jair, boa pergunta. Eu sou conhecedor aí da maior parte que os estão eleitos lá, disputamos a eleição junto na campanha passada. Eu tenho uma grande admiração, assim, pelos que estão lá, né? Eu sei o trabalho que eles exercem lá é árduo, Alexandre, não é fácil para eles. Em relação a trabalho, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. São guerreiros em relação ao trabalho. Eu também resumiria a isso. Certo? Porque eu vejo que ali, incansavelmente, eles trabalham diuturnamente, se expõem, né? Eles não só se dão com gente boa, conhece os dois lados da moeda, conhece as pessoas boas e as pessoas ruins. Não tem proteção nenhuma, que se você chegar hoje no Conselho Tutelar hoje, você vê que não tem proteção nenhuma. Qualquer pessoa ali, um transtornado, um louco, vai ali, pode ameaçar contra a vida.
um pai enfurecido pode ali atentar contra a vida. Aliás, só fazer um comentário. Eu tenho acompanhado, tá virando um pouco moda no Brasil, esses tipos de atitude de violência, inclusive de assassinatos de conselheiros tutelares, né? Então, tem lugares onde a atuação termina incomodando o crime, termina incomodando milícias, termina incomodando interesses políticos, e muitos desses que fazem valer o Estatuto da Criança e do Adolescente estão sendo mortos. O que você acha disso daí, Edjan? Essa é uma preocupação que eu tenho, né? Até mesmo por conta do pessoal que está lá. Eu tenho grande admiração e respeito por eles. Não concordo por alguns motivos, Alexandre. Eu tenho aqui o Aquino, que a gente milita já, não só pela questão do cargo ou do salário. Eu conheço o Aquino, conheço o trabalho dele há muito tempo. Há muito tempo a gente tem caminhado junto, sabe? É uma pessoa que está aí 10, alguns conselheiros. Eu gostaria que alguns também tivessem no mesmo sentido que eu falo, que eles sabem disso. O segundo conselho não sai do papel justamente por causa disso. O pessoal ganha, fica lá acomodado, para eles tão bom. Eu não estou criticando isso como uma crítica mal, Alexandre. Construtiva. Construtiva. Porque eu gostaria que os mesmos companheiros que ali estão tivessem a mesma opinião que aqui não tem. De lutar pelo segundo conselho. Você sabe que o conselheiro mais perseguido que tem ali naquele conselho é o Aquino? Estou sabendo agora. Filho, ali o Aquino ali tá pisando em casca de ovo. Eu já falei para ele, Aquino, cuidado que tu é vítima dos cabras, mas tudo bem. Então, eu digo o seguinte, os colegas que lá estão deveriam pensar em lutar pelo segundo conselho, não pensar que eles estão ali só pelos cargos dele, porque eles já estão eleitos, já estão no seu mandato, né? Se algum companheiro lá, algum colega ficou chateado com isso, infelizmente é a verdade, e a carapuça só serve para quem... Muito bem. Aquino, você tem aí também a sua oportunidade de fazer um questionamento, uma pergunta, para que a gente possa dar continuidade ao debate aí com Bombeiro Edjan, 14. A pergunta é para o Edjan? Edjan, A pergunta é para o Edjan. A gente sabe que o Conselho Tutelar ele atua pelo seu princípio em colegiado. Os 5 devem tomar as suas decisões em colegiado. Por isso que a gente fala, hoje é muito batido o colegiado. E você entende hoje, Edjan, se você for um dos eleitos, que você tem essa possibilidade de trabalhar em colegiado, em consonância com aquilo que prevê o Estatuto da Criança e Adolescente, em detrimento à causa da criança e adolescente, que você não será envolvido por questões externas do Conselho Tutelar? Sim, Aquino, vou falar novamente com você referência, porque você é um veterano na área, eu admiro muito isso, porque você tem o conhecimento. Eu acredito que uma pessoa só fazendo julgamento, vocês vão até entender o porquê. Recentemente, no interior de São Paulo, uma mãe com 2 filhos precisava trabalhar. Foi até a sede do Conselho Tutelar, isso no interior, não lembro a cidade, foi na sede do Conselho, falou com a conselheira, dizendo para ela, olha, eu preciso de vaga para os meus filhos, porque eu preciso trabalhar. É uma guerreira, Alexandre, não é uma criminosa. Não, claro que não. Né? Aí, de repente, ligaram, fizeram uma denúncia no Conselho Tutelar, aí foi a polícia, foi a conselheira, não foi os conselheiros, né? Ela trabalhou sozinha, se ela estivesse no colegiado, ela iria entender. Então, ela foi sozinha lá, foi lá, pegou as crianças, abrigou as crianças. É aquilo que eu falo, não se pune a mãe, se pune a criança. Porque quando você tira da mãe e do pai aquele filho, quem vai mais sofrer é o filho. O adulto, ele tem um pensamento diferente de lutar, brigar pelos seus objetivos. A criança, aquilo lá já vai cair como uma bomba na cabeça dela. Se ela não tiver estrutura, aquilo lá vai cicatrizar, vai ser uma ferida que nunca vai cicatrizar na vida dela. Então, o colegiado ele é muito interessante para que não tome só uma atitude.
né? Eu tenho a minha opinião. Só que se eu ouvir a opinião de um colega que já está lá há tempos, eu vou ter outra opinião. Porque eu posso estar agindo com a emoção. Só que a razão, ela se torna quando a gente abre um leque, a gente vai ouvir cada um e cada um tem uma opinião. Acredito que isso não aconteça hoje no Conselho Tutelar, porque eu passei lá esses dias, pedi, ó, isso vai ser votado no colegiado, e simplesmente falaram para mim, não, eu tive uma demanda, né, não vou citar nome, porque envolvendo a criança, eu fui lá, eu sendo vítima, fui lá e pedi, vai passar pelo colegiado, não, já temos a opinião e já está batido o martelo. Eu fiquei assim na minha, mas tudo bem, entendo e respeito, né? Então, volto a dizer, tudo que se faz no conjunto, sabe, a tendência é dar certo. Então, eu sou a favor do colegiado. O Aquino não é obrigado a concordar comigo, Alexandre, porque o ato da democracia se chama eu dar minha opinião, você dá a sua, o Aquino dá dele, já dá dele. Se eu posso não aceitar, mas eu tenho que respeitar. E respeitar a maioria. Muito bem, muito bem. Edjan, Bombeiro Edjan é o primeiro dos nossos conselheiros a ser entrevistado, a ser perguntado pelo próprio conselheiro aqui. Agora, eu pediria para o nosso camarada Jair Martins, também aqui dando sequência na mesma, né, rodada passada, e que ele possa ser perguntado pelos próprios candidatos aqui. Quem é que vai fazer a primeira pergunta? Aquino. Aquino pergunta para Jair Martins. Eu sou um grande colaborador e incentivador para que nós tenhamos cada vez mais conselheiros tutelares trabalhando na causa da criança e adolescente. Por isso que eu falo que os meus 18 anos de dedicação, que eu abdiquei da minha vida, é justamente para garantir o direito de criança e adolescente, da mesma forma que eu conheço o Jair, que é um companheiro de luta, um companheiro de movimentos, não discutindo só mais implantação de conselhos tutelares, mas assim, o Jair, dentro desses 18 anos que eu milito na causa da criança e adolescente, eu tenho percebido uma grande fragilidade da rede que garante direito. Porque o Conselho Tutelar, Alexandre, e caros ouvintes, caros telespectadores, o Conselho Tutelar ele não executa as suas ações. Quando o Conselho Tutelar recebe uma denúncia, quando o Conselho Tutelar é provocado, ele requisita o serviço público, Alexandre. Claro. Essa é a função do conselheiro, a gente requisita o serviço público. E tem que ser prioridade, né? E aí é prioridade absoluta, aí já está previsto na Carta Magna, está previsto no próprio estatuto. E todos nós temos conhecimento. Pena que não está aqui os demais candidatos para que a gente pudesse discutir e ampliar um pouco mais, para discutir a rede de atendimentos que a gente faz parte. Jair, e a gente já conversou até fora do ar aqui, da dificuldade e a fragilidade que tem a nossa rede para garantir os direitos. Você sendo eleito, você vai continuar esse trabalho que eu já venho fomentando há muito tempo, que é ter uma rede organizada para que possa garantir o direito de criança e adolescente? O que você pensa dessa forma? O que você acha da atual rede que você tem como projeto para que essa rede possa funcionar um pouco melhor? Ô, Aquino, bela pergunta, bela pergunta. Então, Aquino, isso daí, essa pergunta que você me fez, isso daí tá no estatuto. Isso daí é uma lei. Isso daí precisa ser colocado, já está em prática, isso daí já vem acontecendo, mas muito, como é que eu posso dizer, com muita fragilidade. A gente que está lutando para entrar no Conselho Tutelar, a gente precisa cobrar mais, a gente precisa ir mais atrás. Por quê? Hoje em dia, quando você vai atrás de uma vaga de escola ou num hospital, quando chega a demanda até o Conselho Tutelar, que a gente vai até essa ocorrência, até esse local, assim, a gente vê, a gente entende que eu vou falar um descaso até mesmo com o Conselho Tutelar, com o conselheiro tutelar que vai até essa ocorrência. Então, eu entrando lá, eu quero mudar isso, eu vou brigar com quem for, com a promotora, com a vara da infância, se for preciso até com o prefeito. Nós temos essa autonomia de chegar, bater lá na porta da promotora, bater na porta do juiz da vara da infância, bater na porta do prefeito e falar, precisamos mudar isso. Muito bem. Agora, o segundo a fazer a pergunta aqui, né, nesse universo que poderia estar repleto aqui com 17 candidatos, mas nós vamos fazer até o final. A proposta é que o povo carapicuibano possa conhecer quem são os candidatos ao conselho. Então, agora, Bombeiro
Edjan faz a pergunta para o nosso querido Jair Martins. Jair, vou deixar você agora numa situação um pouco delicada, Jair. Vamos lá, vamos lá. Jair. É que nem conto de amigos, né? Não, se veio para a chuva, eu gostaria que essa pergunta aqui... a gente sabe que esse debate é muito importante. A gente sabe que esse cargo que a gente está disputando é muito importante, Jair. Você deu a sua opinião, eu dei a minha, o Aquino deu a opinião dele. E gostaria que os outros colegas aqui estivessem para poder falar, né, das suas propostas aí em relação ao ECA, né? A sua atuação, o seu negócio. Só que eles se acovardaram. Na verdade é essa. E hoje, e não é apenas aqui não, viu? Em todos os meios de comunicações que foram convidados, muito poucos foram. Ou seja, Jair, você está de acordo com que os candidatos sejam manipulados pela administração? Porque hoje a gente sabe que o que a administração manda, candidatos, eles não foram nem eleitos ainda. Você faz parte desse grupo que a administração determina o que eles possam fazer. Se você veja, nem para vir num debate, os colegas que são candidatos tiveram coragem de vir aqui se expor, porque eles sabem que eles já fizeram um acordo. Eu não estou acusando, eu estou falando, né? Você seria de acordo com isso? Hoje já, essa pergunta aí é até meio difícil de eu responder. Mas vamos lá. Estou aqui, igual você mencionou, tá na chuva, é para se molhar. Ou, como diria Vicente Mateus, para se queimar, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá. Eu acho até uma falta de respeito, um descaso, até com a TV Carapicuíba, porque foram convidados. Se eles estão pleiteando um cargo público, um cargo que é na causa nobre da criança e dos adolescentes, eles teriam que estar aqui, falando das suas propostas, dando a cara para a cara tapa para todos conhecerem eles. Então, assim, se eles não vieram, é uma falta de respeito. Eu acho que eles não estão preparados, porque eles não estão na mesma sintonia que nós estamos. Estamos aqui para responder qualquer pergunta dos internautas. Se tiver, pode mandar. Chegando aqui, a gente vai responder. E sobre a segunda pergunta que você falou, essas pessoas que estão protegidas, na verdade, porque para disputar uma eleição do Conselho Tutelar, hoje em dia é muito difícil. Porque a eleição do Conselho Tutelar está pior do que uma eleição para vereador. Hoje em dia, eu não sei se os internautas sabem, para você ser eleito no Conselho Tutelar hoje em dia é uma média de 900 a 1.100 votos, hoje. Para a gente conseguir entrar no Conselho Tutelar. Então, é assim, só que essa eleição se torna difícil, por quê? Porque tem gente, igual você falou, tem gente que é protegida. Tem gente que... posso dizer, do governo, o governo indica que aquelas pessoas para entrar no Conselho Tutelar, e aí a gente que é de fora, que a gente não faz parte do governo, é muito difícil, porque você vai num lugar pedir um voto, a pessoa fala, pô, mas eu trabalho na prefeitura, e na prefeitura me indicaram para me votar nessa pessoa e levar mais 5 pessoas para votar nele, entendeu? Então, pra gente que é de fora, que não faz parte dessa patota, como eu posso dizer, é muito difícil pra gente entrar. Mas estamos na luta, nós vamos ganhar, se Deus quiser, com a ajuda de todos vocês, porque nós queremos quebrar essa hegemonia que eles estão falando. Essas coisas de que só vai entrar lá quem tiver na mídia do governo. Todo mundo já perguntou aí pro Jair ou ainda falta alguém? Então agora, depois dessa rodada polêmica, né? Espero que a gente aqui tenha a oportunidade de fazer o debate, né? E não debate jurídico, mas o debate... Agora vamos com o Aquino. O Aquino vai sentar aí na mesa das perguntas e vamos fazer aí uma rodada inversa. Agora quem faz as perguntas são os dois aí. Quem é que vai fazer a primeira pergunta pro Aquino? Jair? Vamos lá então, Jair. Dando continuidade a esse nosso segundo bloco da nossa grande... atividade de hoje, que é o primeiro debate da história das eleições do Conselho Tutelar de Carapicuíba. Vamos lá, Jair. Aqui, eu queria perguntar para você, justamente na mesma linha de raciocínio que eu perguntei para o Edjan. O que você acha, lógico, que sabemos que o trabalho do conselheiro é árduo. O trabalho do conselheiro se torna muitas vezes até cansativo.
exaustivo, porque muitas das vezes vocês precisam virar à noite em ocorrências. E como que funciona com os companheiros, os companheiros que estão lá, os outros 4? Eu acho interessante, achei inclusive interessante da forma que você colocou, relacionado à pergunta que você respondeu anteriormente. O conselheiro tutelar que não tiver em sintonia, o conselheiro tutelar que não atuar da forma indicada, não atuar de forma colegiada, ele é um violador de direitos. Isso eu tenho aprendido nessa trajetória de 18 anos de luta, de participação, de conhecimento da causa do adolescente. Eu me preparei desde 2005, eu já venho da linha da educação, eu venho da linha da cultura, eu venho da linha do esporte, eu venho das linhas sociais, eu venho da linha de formação cristã, justamente para entender essa dinâmica, essa imposição do Estado, e isso não acontece só nos conselheiros tutelares. Infelizmente, Jair, as pessoas quando são eleitas, e ainda mais quando tem essa ingerência do segmento político, não só de apoiar, mas de preferências, de indicações de departamentos para irem para o Conselho Tutelar, isso é negativo. Porque mesmo que eu entenda que eu tenho uma dinâmica, que eu tenho que atuar em colegiado, às vezes eu fico submisso às orientações que vêm externas. E as pessoas não entendem quando eu me submeto a atender uma ingerência externa, eu estou violando o direito de uma criança, eu estou deixando de fazer e reconhecer que a criança precisa ser cuidada. Eu preciso cuidar da criança, porque quando ela chega no Conselho Tutelar, Jair, é a última instância de socorro. Uma criança, ela vai ao Conselho Tutelar, telespectadores, desculpa, eu fico até emocionado, porque quando ela vai ao Conselho Tutelar, ela vai gritando e pedindo socorro. Eu vou falar aqui, remeter, inclusive, a uma situação que aconteceu com o menino Bernardo. Por que menino Bernardo morreu? E isso acontece todos os dias, porque nós temos crianças que estão sendo violentadas em suas casas. Agora, nesse momento, tem uma criança que está sendo abusada sexualmente. E o que nós estamos fazendo para garantir esse direito? O que está fazendo os nossos serviços sociais? Que quem trabalha o fortalecimento de vínculo familiar são os serviços sociais, são os CREAS, são os CRAS. O que nós estamos fazendo para poder garantir o direito dessa criança? Infelizmente, nós estamos nos omitindo. E quando eu, gestor, deixo de cumprir a minha obrigação de ter política pública para garantir direito de criança e adolescente, eu sou um violador. É por isso que nesses 18 anos, Jair, eu tenho visto muitos e muitos casos de violência. E eu não vou compactuar com isso. É por isso que eu quero continuar. As pessoas perguntam, Aquino, você está lá tanto tempo, você não vai largar o osso? Não é que eu não quero largar o osso, é que, infelizmente, eu não vejo ainda pessoas que tenham a mesma visão que eu, pessoas que venham para fazer um enfrentamento dentro da legalidade. Por isso que eu quero agora, no dia 1º de outubro, lá na Escola Tufik Julian, você eleitor, você que está indeciso, você que vai lá mesmo para votar em alguém que pediram para você votar, que você não conheça, ouça a nossa proposta. Está aqui eu, Aquino, número 5, está aqui o meu amigo Jair, está aqui o Edjan, e nós temos esse compromisso que é garantir direito para a criança e adolescente. Não deixe se levar por proposta de pessoas que, inclusive, estão fazendo proposta de garantir vaga em creche. Vaga em creche é uma responsabilidade do governo municipal. E que, aliás, Jair, vaga em creche é um dos assuntos mais recorrentes que chegam ao Conselho Tutelar. Evasão escolar é um dos problemas que mais chegam no Conselho Tutelar, porque nós temos uma educação esfacelada. Nós temos uma educação onde o professor trabalha com mais de 40 alunos numa sala de aula, onde nós temos, inclusive, a garantia de crianças que têm problemas intelectuais. Nós temos que garantir o direito dessa criança estar participando lá na sala de aula, e nós temos um educador só, Alexandre, internauta. Então, professor, você que está aí do outro lado agora, ouvindo aqui esses 3 candidatos, saiba que eu quero continuar essa discussão. Eu quero sentar na mesma mesa o fortalecimento de vínculo com a rede de atendimento. Eu quero trazer o educador para dentro do conselho. Eu quero, dentro do meu tamanho, dentro da nossa dinâmica, Jair, que eu acho que isso é uma proposta do Conselho Tutelar, estar na comunidade, estar dentro da escola, entender os problemas que chegam na escola. Você sabia, Jair, que uma criança ele passa mais tempo dentro da escola do que no seu próprio meio de família? O professor hoje tem uma grande responsabilidade. Isso eu estendo também aos próprios transportadores escolares. Eles têm o contato com essa criança no seu dia a dia. Uma criança, quando ela chega na escola, qualquer diferença que ela tiver do dia anterior, quem vai perceber é o educador.
Com certeza. Então, essa informação tem que chegar no Conselho Tutelar, e aí eu, como faço parte desse colegiado, eu tenho que entender essa dinâmica e ter a mesma compreensão de garantir o direito para essa criança. É por isso que a atuação colegiada é muito importante. Muito bem. Próxima pergunta, Edjan, bombeiro Edjan. Aquino, vou deixar você numa situação agora um pouco indelicada, mas se veio para cá, veio para a chuva, tem que se molhar, né? Aquino, você faz parte hoje você é conselheiro tutelar, tá? Então eu acho que não vai servir para você essa pergunta, mas eu vou perguntar porque, né? Aquino, o que você acha da interferência do Poder Executivo no Conselho Tutelar, onde o prefeito diz: eu pago o seu salário, você faz o que eu mando. E se você não fizer, você está fora do grupo. Você acha isso uma posição correta? Porque a gente vê que hoje aumentou o número, talvez sendo inaugurada uma creche que vai ser administrada por Barueri. Né? A creche vai ser administrada por Barueri, isso aqui é na cidade de Carapicuíba, e aí eles abrem uma creche municipal e fecham um convênio, né? E os conselheiros tutelar sabem que se aumentou o número de vagas, não, o número de vagas continua o mesmo número, porém só muda o nome da escola. Abre uma escola e fecha outro convênio, tá? Você acha, fazendo parte hoje da bancada lá do colegiado no negócio, você acha certo isso? O governo ditar as regras para o conselheiro? Olha, camarada Edjan, eu particularmente entendo que a obrigação do poder público, conforme a legislação, é de garantir que o Conselho Tutelar funcione adequadamente. A obrigação do serviço público é criar meios para que o Conselho Tutelar possa trabalhar de acordo com aquilo que está previsto na legislação. É criar condições para que o Conselho tenha um local para atender as pessoas. É criar condições para que o Conselho tenha as suas ferramentas de trabalho diário, tal qual uma casa, equipamentos, os seus veículos. Então, essa é a obrigação do poder público. Infelizmente, agora eu vou falar para vocês aqui e repito para vocês que estão do outro lado. Número 5, é a única forma de você ter no Conselho Tutelar uma pessoa aguerrida, que está há 18 anos discutindo a política da criança e do adolescente e que não aceita a ingerência externa. Que, de novo, eu vou dizer aqui, aquela pessoa que vai para o Conselho Tutelar, Jair e Edjan, que aceita a ingerência, que aceita cabresto imposto pela parte externa, ele não deve ir para o Conselho Tutelar. Não deve receber a sua confiança, eleitor. Porque se eu vou lá, é porque eu tenho a sua confiança que eu vou discutir e vou trabalhar com política pública, e vou trabalhar sobre o interesse da criança que é vulnerável, daquela criança que está sendo violada os seus direitos, daquela criança que está sendo tendo a sua violação sexual, daquela criança que está lá na comunidade passando fome, é daquela criança que vai para o abrigo porque, infelizmente, ela teve que ser afastada do seu seio familiar sem que a rede pudesse criar uma estrutura de fortalecer o vínculo familiar. Então, eu jamais não vou aceitar. Eu até disse no começo, os governos deveriam ser inteligentes. Aproveite para ajudar a eleger os seus candidatos, mas dê liberdade para que eles possam ser parceiros de levar a estatística para que o governo possa investir na política pública. É para isso que serve o Conselho. Nós somos interlocutores da necessidade da população com a deficiência do serviço público. Porque só vai no Conselho Tutelar aquela mãe que não teve a creche, aquela mãe que não foi atendida no CAPS, aquela mãe que não foi atendida numa UBS. Essas são as crianças que vão lá para o Conselho Tutelar. E eu não farei parte desse contexto e, se quiserem votar em mim, pessoas do governo que me conhecem pela idoneidade, estou aberto. Se não, amém. Muito bem, então com isso a gente termina aqui o segundo bloco, né, de rodada entre perguntas para os próprios candidatos, pergunta entre si, e nós vamos, antes de entrar para um comercial, quero fazer questão aqui de agradecer aos nossos
parceiros aqui na transmissão, o programa Em Foco, Carapicuíba Nua e Crua, Rede Povo, Carapicuíba em Alerta e a TV Barueri. São mais de 2,5 milhões entre todos os canais de pessoas inscritas, né? Então, nosso alcance aqui é bastante grande. Quero agradecer a nossa parceria aqui para a existência do nosso programa Carapicuibano, nosso companheiro Diego Cruz, que sempre foi peça fundamental aqui para a nossa existência. Então, vamos parar agora para um pequeno comercial e em seguida a gente volta para as considerações finais, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Vamos lá? Opa, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso Carapicuibano especial, estreando pela primeira vez aqui uma transmissão ao vivo com uma causa nobre que é a eleição do nosso Conselho Tutelar. Tem gente aí perguntando nas redes sociais e nós queremos deixar claro, cada município tem autonomia de fazer a lei municipal que interessa ao município. Por exemplo, na capital, a eleição também vai ser, como em todo o Brasil, domingo, dia 1º de outubro. Só que lá você pode votar em até 5 candidatos. Aqui em Carapicuíba, Osasco, Barueri e outras cidades, você só pode votar em um candidato. Então, atenção, carapicuibanos, dos 17 inscritos lá, você tem que votar em um. É urna eletrônica e cada... Não é urna eletrônica, é cédula? É manual? Não pediram, né? Que competência danada. Ô, Jesus amado. Mas, de qualquer forma, você vai receber a cédula lá com todos os nomes dos candidatos e os números para que vocês possam escolher um. Se votarem mais de um, você estará anulando o seu voto, tudo bem? Então, gente, para encerrar esse momento de glória aqui do nosso programa Carapicuibano, cumprindo esse papel importante de informar você, de valorizar a nossa memória, de valorizar os lutadores, nós estamos fazendo esse nosso grande estreia aqui ao vivo pela internet, com os 3 candidatos que aceitaram esse nosso convite, embora todos os 17 foram avisados com antecedência. E agora, nesse último bloco, nós vamos abrir para as considerações finais. Então, continuando a sequência, nosso primeiro a fazer a nossa consideração final, Bombeiro Edjan. Fala lá, Edjan. Vamos lá, gente. Quero agradecer aí a cada... 3 minutos, viu, para cada um. Quero agradecer aí a cada um que aí do outro lado da telinha parou para nos ouvir aqui, para saber um pouco aqui dos candidatos. Meu número é 14, dia 1º. Não se esqueça, 14, Bombeiro Edjan. Vou deixar aqui uma indignação aí contra os meus colegas que se acovardaram, que não tiveram coragem. Se vocês acham que para um debate eles não tiveram coragem de vir,
defender vocês, vai ser a mesma coisa, gente. Então, preste bem atenção na hora de votar. Lembre-se, quem tem coragem de enfrentar está aqui para decidir, para lutar pelo direito da criança ou do adolescente, defender, porque eles precisavam estar aqui para vocês conhecerem um pouco da situação, da opinião, do que eles pensam, mas até agora a gente só sabe que a determinação é não participar. Então eu digo, dia 1º, no domingo, gente, para vocês verem que as coisas vão mudar. 14, prometo trabalhar arduamente, filho. A nossa disposição é trabalhar. Vou passar aqui para o meu colega Aquino. Não, agora a sequência ainda é... Ainda tem 2 minutos. Você ainda tem, se você quiser fazer mais algumas considerações. O próximo, então, é o Jair. Jair, candidato também ao Conselho Tutelar de Carapicuíba. Jair Martins, suas palavras, suas considerações finais. Queria agradecer primeiramente a vocês, né, que nos convidou para a gente estar aqui. Deixar o meu repúdio a todos os outros 14 candidatos, né, Edjan, que foram avisados antecipadamente, receberam convite. Não adianta falar que vocês não receberam, porque vocês receberam, até alguns mandaram aqui no meu WhatsApp, falando que iam comparecer, mas não vieram. Eu não sei o motivo, eu não sei o porquê, mas eu acho que esse é o momento certo para a gente debater, para a gente conversar, para a gente se entender, para ver o que é o melhor para o Conselho Tutelar da nossa cidade. Nós estamos em 17 candidatos e aqui só temos 3. Então, eu acho até uma falta de respeito. Eu quero deixar aqui o meu repúdio. O meu número é 16. Eu quero contar com vocês no dia 1º, no 1º de outubro, lá na Escola Tufik Julian, das 8 às 17. E eu sei que essa eleição, pra gente que não faz parte de um movimento do governo, falando assim, aberto, essa eleição é muito difícil pra gente. Mas nós estamos correndo atrás, nós estamos indo atrás, nós estamos buscando. E eu sei que, mesmo sendo difícil, mas a nossa vitória é certa. Muito bem. Jair Messias, não, Jair Martins. Já ia sair no Messias aqui, você acredita? Sangue Sério, de Jesus. né? É automático. Tinha que ter uma gafe, né, ao vivo. Ai, mas meu Deus. é Me Jair... perdoe, querido. Fique em paz. É Jair Martins 16, não esqueça. Prometo trabalhar com sinceridade e com autonomia e fazer valer o direito da criança e do adolescente. Para concluir, então, nosso último candidato a falar aqui, fazer suas considerações finais, Aquino Neto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui ao meu camarada, ao meu conhecido de grandes lutas, grandes movimentos, Alexandre. Muito obrigado por abrir essa oportunidade, não para o Aquino, mas abrir a oportunidade para os 17 candidatos ao Conselho Tutelar de Carapicuíba que foram convidados antecipadamente e que, aliás, vou reafirmar aqui, é um convite que ele veio numa sequência, porque foi protocolizado lá no CMDCA a partir do dia 18 desse mês, que os candidatos pudessem participar dando a entrevista, vindo aqui para falar das suas propostas, falar um pouco da sua trajetória com criança e adolescente. Chega de hipocrisia. Número 5 neles, gente. Porque é um absurdo a forma que estão dirigindo as eleições municipais para conselhos tutelares. Estão achando que lá é um órgão que você pode dominar. Estão achando que lá é um órgão que pode ter ingerência. Isso não pode acontecer nos conselhos tutelares. Vou completar aqui só um raciocínio que eu fiz anteriormente. O órgão do Conselho Tutelar é um órgão que ele deve atuar em colegiado. Contudo, Jair e Edjan, cada conselheiro que estando lá na gestão, ele tem a sua própria autonomia. Eu não sou obrigado a concordar com um posicionamento que eu entenda ser inadequado, porque eu posso responder por isso. Não é porque tem que ser em colegiado que eu tenho que aceitar da forma que os demais estão tocando aquela demanda. Então eu tenho que ficar muito atento a isso, porque se amanhã ou depois acontecer qualquer problema, o colegiado responde. Contudo, aquele que se colocou naquela ocasião, que ele não compactuou com aquela questão que estava errado ou que ele entende que esteja errado, ele não vai sofrer sanção. Por isso, eu não compactuo com coisa errada. Eu percebendo que tem uma questão errada, eu sou o primeiro como garantidor de direito que eu tenho que tomar a minha iniciativa para que uma criança não tenha seu direito violado. Nesse domingo agora,
dia 1º de outubro, em todo o Brasil vai haver a eleição unificada para conselheiros tutelares. Serão mais de 30 mil conselheiros tutelares sendo eleitos nesse domingo. Em Carapicuíba, nós vamos eleger, infelizmente, somente 5, porque poderíamos estar elegendo 15 conselheiros, porque já era para ter mais de 3 conselheiros tutelares, e é uma pouca vergonha que o sistema público de gestão não veja dessa maneira, não respeite os conselheiros tutelares, não respeite a família, não respeite a criança e adolescente. Dia 1º de outubro, votem Aquino, vote em Jair, vote em Edjan. Meu número é número 5. Vá, dê carona. Você pode, quando você for votar, está com o seu carro, chame mais 3 amigos, chame seus familiares. Vá ao colégio Tufik Julian, a eleição vai acontecer das 8 da manhã às 5 da tarde. Você tem que fazer o quê? Levar o seu título de eleitor ou um documento com foto. E chegando lá, não vote em mais do que um candidato. Vote em número 5, Aquino, para conselheiro tutelar. Muito bem, pessoal. Para, mais uma vez, a gente registrar aqui que o nosso trabalho está sendo transmitido por vários outros parceiros aqui, que são canais que têm muita presença de carapicuibano, são canais da cidade. Programa Em Foco, Carapicuíba nua e crua, Rede Povo, do nosso camarada Osnir, não é isso? Grande abraço para o Osnir, Carapicuíba em Alerta e a TV Carapicuíba. Então, pessoal... Carapicuíba Alerta, né? Então, queria agradecer a parceria de todos. Gostaria de falar, nós estreamos na semana passada para manter esse nosso canal aqui, nosso programa, a gente precisa da colaboração. Então, queria dizer àqueles que consideram o nosso trabalho de fazer essa comunicação com o povo carapicuibano, o nosso Pix é 145 999 498 17. Vou repetir, aqueles que querem contribuir para que um canal possa fazer esses debates democráticos e resgatar um pouco as notícias e a memória de Carapicuíba. Nosso programa Carapicuibano, o Pix é 145 999 498 17. Então, pessoal, eu estou muito feliz, as dificuldades não são fáceis, né? A gente manter isso daqui, começamos com um pouco de atraso, não foi como a gente esperava com a presença de todos os candidatos. Espero que seja mentira o que alguns de vocês aí colocaram, que intervenção política. Esse nosso debate aqui, ele é plural, foi aberto para todo mundo, não estamos pedindo voto para ninguém. Cada um aqui, individualmente, pode fazer campanha para quem quiser, mas a proposta do nosso programa aqui era apresentar um debate claro, transparente, para que todos saibam a importância. Eu acho que para aqueles que acompanharam do início ao fim, viram o perfil dos nossos candidatos, viram que todos estão preparados para fazer a defesa da criança e adolescente aqui na cidade de Carapicuíba. Então, por último, falar para vocês compartilhar aqui, né, esse nosso programa em todas as redes sociais que vocês puderem, para que todos saibam da importância da eleição do Conselho Tutelar. É em Carapicuíba, é no Brasil, dia 1º de outubro, vamos fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente, votando nos candidatos comprometidos. Não vote nos candidatos só porque o prefeito mandou, o candidato a vereador ou o líder religioso foi lá e obrigou. Vamos eleger um Conselho Tutelar imparcial e comprometido em fazer valer essa lei de grande importância. Do mais, quero deixar o meu grande abraço e agradecer a todos vocês que aceitaram esse desafio e a vocês que nos acompanharam até agora, até domingo, quando a gente vai ter esse dia maravilhoso de eleição do Conselho Tutelar. Salve todos os carapicuibanos. É isso.